sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Gostaria de agradecer ao Corem Arquivista pelo convite a mim ofertado. Interessante demais esse trabalho dessa entidade de estudo acerca dos acervos culturais do Brasil, do Nordeste e da Paraíba. Muito obrigado. Primeira pergunta a ser feita à minha pessoa foi: conta um pouco de sua história, sua trilha pessoal e profissional. Eu sou Bento Júnior, poeta, teatrólogo, professor, cordelista, sou filho, meus pais ainda estão vivos, sou casado, tenho 3 filhas, sou um poeta paraibano, do signo de Peixes, torcedor do Botafogo carioca e do Botafogo paraibano. Iniciei também muito nas peladas, nos campos de futebol no bairro do Castelo Branco. Enfim, essa é um pouco da minha vida, né? E, digamos assim, a minha trajetória, a trilha profissional se inicia na década de 80, através de um grupo de teatro no bairro do Castelo Branco. É o Boca de Forno, que montamos e apresentamos o Circo Sem Pano, que tinha como objetivo principal apresentar espetáculos em praças públicas adjacentes do bairro do Castelo Branco, espetáculos que remontassem as reivindicações comunitárias através dos anseios dos moradores do bairro, através da Associação de Moradores do Castelo Branco, naquela década de 80. Daí também comecei a fazer teatro, a enveredar para o curso de teatro ministrado no Teatro Lima Penante pela Universidade Federal da Paraíba, através de Edinaldo Egito, Fernando Teixeira, João Costa, Fernando Abá, Margarida Cardoso, Geraldo Jorge, Alarico de Correia Neto, enfim, várias pessoas. Entrei em grupo de teatro Tenda, do Geraldo Jorge, no grupo de teatro lá fundamos com Tarcísio Pereira, o Suspensório de Produções Artísticas com Edilson Alves também. Enfim, gente, na década de 80 foi um grande avanço para o meu advento na cultura popular. Segunda pergunta que me faz é o seguinte: como surgiu o interesse pela cultura? Suas referências. Na criação com meus avós, eu tive muito contato com poetas populares, cordelistas, repentistas, aqueles tocadores de viola nas feiras populares, com mais evidência na feira de Solanha, no Brejo Paraibano. E também a minha avó possuía um grande baú, onde dentro tinha grandes obras e grandes cordéis, que eu dizia: vó, lê aquele folheto sobre o biobesta, sobre aquele cavalo, sobre aquele dinheiro. Então, gente, já estava em voga aquele nome dos grandes autores cordelistas, como Leandro Gomes de Barros, que ficava vivo na minha memória. E minha avó recitava e eu gostava. Então, o meu gostar começa disso aí também, e mais tarde isso chega vivo na memória. E eu vou adiante no curso de artes, fazendo teatro, viajando, enfim. Essa é um pouco da minha base cultural. Para aquelas pessoas que estão iniciando a arte da literatura de cordel, têm interesse de alguma forma por essa manifestação popular, e me fazer uma pergunta também aqui: o que fazer para ser um cordelista? Então não existe uma receita pronta. Existe sim estudar, 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 pesquisar, pesquisar, pesquisar. Nada melhor do que fazer isso. E cada vez que você pesquisa, mais coisas você encontra para discutir. Tá entendendo? Os livros é a nossa melhor arma. A nossa melhor arma é o livro, pois dentro dele tem coisas interessantes sobre a cultura popular, sobre a nossa cultura, sobre o país, sobre o Nordeste, sobre a Paraíba. Poderia fazer uma narrativa resumida, né, das minhas obras e dos grandes mestres cordelistas. Eu tenho uma faixa de mais de 150 cordéis produzidos, muitos premiados, outros não, uns que eu gosto e outros não. Os que eu gosto
tem uma lista grande, né? A Louca da Diocese, O Poeta e o Barbeiro, Carro de Boi, Vírus no Ar, O Segredo da Moça e tantos outros, se fôssemos enveredar aqui. E os grandes mestres da cultura popular do ponto de vista do cordel são muitos. Tem aqui o Oliveira de Panelas, o José Faustino Villanova, José Pacheco, José Costa Leite, J. Barros, José Soares, Marcelo Soares, Marco Aurélio, Arievaldo Viana, Marconi Araújo, Fábio Mozart, Chico Mulungu, Ranieri Abrantes e tantos outros. É intensa essa lista de cordelistas, os que já se foram e os que estão. E com mais evidência, o Leandro Gomes de Barro, paraibano nosso, nasci na cidade de Pombal, no Alto Sertão paraibano. Comente sobre o processo da aproximação e o diálogo do cordel com cordelistas, com outras áreas artísticas envolvidas na cultura, em particular no Nordeste e na Paraíba. Eu costumo dizer nas minhas palestras sobre um grande nome, que é o meu mestre eterno, Ariano Suassuna, né, criador de grandes obras. E ele foi beber exatamente na fonte do cordel brasileiro para tirar alguns princípios básicos, alguns elementos da cena teatral do Alto da Compadecida, na Face da Boa Preguiça, dos grandes cordelistas do Brasil, Francisco Salles Areda, com o Homem da Vaca e da Fortuna, e o Leandro Gomes de Barro, Testamento do Dinheiro, o Cavalo que Defecava Dinheiro, quer dizer, e tantos outros que o Ariano foi beber na fonte para manter viva a sua obra teatral. Qual a importância socioeducativa da arte do cordel como ferramenta de aprendizado nas escolas, em particular no Nordeste e na Paraíba? O cordel é fundamental, ele é imprescindível. O cordel deveria ser obrigatório em todas as escolas públicas, em todas as escolas privadas do nosso país. Pois o cordel ele é um elemento básico para você trabalhar com outras disciplinas, trabalhar sala de aula, trabalhar extra classe. Ele é fundamental para que o aluno tenha conhecimento dos grandes mestres, das grandes obras dos cordelistas, dos folhetos de feira. Enfim, se faz necessário, urgente, para que nossas autoridades façam projetos para que adentrem nas escolas o mais rápido possível o nosso tão querido cordel brasileiro. Qual a sua visão sobre o atual cenário cultural brasileiro, em particular para a arte do cordel? Poderia fazer uma análise quantitativa e qualitativa? Evidentemente que sim. Veja bem, nessa atualidade em que estamos, em plena pandemia do Covid-19, lembremos que a arte e a cultura foram elementos deverosamente prejudicados nesse processo. Vários artistas estão em casa em isolamento, sem ter condições de se manter. Os artistas de circo, eu percebo cada dia mais integrantes dos circos populares de periferia, em ruas, pedindo dinheiro para sobrevivência. Então, eu acredito que o governo poderia muito fazer por essa cultura popular, por esses artistas e pelo cordel brasileiro. E do ponto de vista quantitativo, temos uma grande quantidade, né, de cordel produzido, de cordelistas nascendo, né? Quando se faz um concurso de cordel, aparecem muitos cordelistas novos e também os que já se foram com suas grandes obras. Então, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, acredito que do ponto de vista qualitativo temos uma soma maior de valores dentro da nossa cultura popular e que vive o cordel brasileiro. A contribuição das novas tecnologias digitais no ambiente cultural, em particular para o cordelista, é interessante demais, porque o cordel ganhou muito espaço no movimento virtual. Hoje o cordelista, exatamente como eu, a minha pessoa, utiliza a ferramenta da internet, utiliza a ferramenta do Word, do computador, para fazer cordel, para criar arquivos, produzir, encaminhar para a gráfica. Então ele é muito fundamental, esse exercício com as mídias digitais, com a internet. O cordel só ganhou.
Qual a importância de se conservar e preservar a cultura na arte do cordel? Para o Brasil, em particular no Nordeste. Veja bem vocês. A palavra de ordem, de pauta, é preservar. A palavra de ordem é valorizar. A palavra de ordem é, como eu bem coloquei aqui, é importância. Temos que dar importância cada vez mais ao cordel brasileiro, e temos como preservar, valorizando os acervos nas escolas, nas nossas casas. Em casa mesmo aqui, eu tenho meu acervo particular de cordel, que ele é aberto para discussão, para estudo. Então é isso. É cada um se valorizando e cada um buscando cada vez mais aprimorar conhecimento e fazendo com que as autoridades tomem conhecimento e valorizem cada vez mais, dando valor e importância cada vez mais ao cordel brasileiro. Sua perspectiva em relação a essa aproximação diálogo da cultura brasileira, popular e regional com as escolas e o público mais jovem. Gente, esse público mais jovem, esse aluno, essa clientela juvenil que precisa cada vez mais tomar conhecimento do cordel. O cordel é interessante. Quando você lê o cordel, você não quer deixar mais de ler. Você quer cada vez mais ler cordel. Então ele é fundamental demais no exercício da cidadania. O jovem nosso precisa do cordel, precisa de boas literaturas, precisa fazer advento na cultura popular, conhecer elementos, seja nos filmes, nos teatros, nos livros, enfim, que vivamos o cordel brasileiro, que ele é fundamental no exercício de cidadania. E a última pergunta aqui, poderia comentar sobre a conservação e preservação dos arquivos, dos acervos de literatura do cordel no Brasil, em particular no Nordeste, Paraíba, em especial para a memória cultural e as futuras gerações. Claro, esse trabalho que a Corem Artivista executa, ele é fundamental demais para o exercício da cidadania, para o exercício da pesquisa. Eu fiquei deverasmente orgulhoso, fiquei deverasmente feliz em saber que eu vou participar desse movimento, desse memorial que traz o repente, que traz o cordel, que traz o forró e traz as artes plásticas, artes visuais. É interessante mais para o nosso país, para o nosso Nordeste e para a nossa Paraíba. E que a Corem Arquivista faz um belo trabalho e merece os nossos mais valiosos aplausos. E que esse trabalho também sirva de ponte, sirva de eixo e de gancho para futuras, digamos assim, documentários para o povo brasileiro.